Oficialmente, muito bem-vindo, Washington e Bruno, para falar sobre o metaverso. Né? Então, eu vou colocar aqui no som ambiente. Depois, para eles fazerem perguntas, eles têm que tirar o som ambiente para poder interagir com vocês. Tá bom. A gente fala tudo primeiro, depois a gente abre para perguntas, né? Podemos começar, então? Eu acho que sim, né? Podemos começar, então. Bom dia, pessoal. Manda bala. Oi? Pode começar. Tá. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma pequena palestra aqui sobre o metaverso e a Web3, né? Eu me chamo Bruno Inácio e o Washington, né? Que já veio com o avatar do metaverso, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que seria a ideia do metaverso e a nova ideia de Web 3.0, né? Eu vou ficar aqui, eu vou olhar para o lado, porque a apresentação está aqui do lado, tá? Então, enquanto que algumas vezes eu vou olhar aqui para o lado para poder explicar, né? Vamos lá, um pouquinho sobre a gente, né? Então, eu tenho 26 anos, me chamo Bruno Inácio, sou de Ituporanga, né? Estou finalizando o curso de Ciência da Computação aí no IFC, né? Então, eu devo conhecer alguns de vocês de vista, né? Então, estou finalizando, falta só o TC, né? O TC2. E atualmente sou desenvolvedor de Unity Metaverso, né? O Washington, né? O Washington Viana, ele tem 45 anos, ele é de Campinas, São Paulo, e ele é da área de estrategista de UX, UI e desenvolvedor, né? Então, nós trabalhamos atualmente no metaverso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a Web 1.0. Quando a internet surgiu, lá no começo, na década de 80, começou o surgimento das páginas e sites de internet, né? Só que esse tipo de internet, as páginas eram muito estáticas, elas eram muito, vamos dizer assim, paradas, sem muita animação, muito movimento, né? Então, tinha layouts extremamente simples, por conta da tecnologia da época e tudo mais, né? E elas eram usadas por veículos de imprensa, né? Então, naquela época, para você criar um site, você tinha muita dificuldade, porque era muito caro para a maioria das pessoas. E além que a conexão era muito lenta, né? Para aquela época, né? Logo após isso, na década de 2000, surgiu a Web 2.0, que acredito que a maioria de vocês está vivendo uma parte disso, mas o que ocasionou isso, vocês aparentemente não utilizaram, né? Que seriam o MSN, o Mirk, né, o Orkut, o MySpace, o Facebook, né, os blogs, que seriam nessa época, né. O que mudaria da Web 1.0 para a Web 2.0, né? A Web 1.0, basicamente, a gente tem uma interação estática, né? Então, a gente visualiza as páginas e vê as informações ali nas páginas, né? Com a Web 2.0, que iniciou-se no ano de 2000, houve um movimento de tentar levar o usuário para o mundo virtual, ou seja, ele interagir mais no mundo virtual, né, na internet. Então, os aplicativos de bate-papo, de redes sociais, eles ficaram muito famosos nessa época, e eles, digamos assim, deu um boom nessa época que foi esse crescimento. Então, a gente teve o MSN, o Mirk, o Orkut, o MySpace, o Facebook, e blogs, entre outros, né? Depois houve a substituição do MSN pelo... Como é que é o nome daquele que ninguém usa mais? O Skype. É o Skype? Que ninguém praticamente usa. Skype usa ainda. Usa, né? Mas acho que para cá não... Bem menos. Bem mais corporativo. Aí o Orkut foi substituído pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, né? Aqui deu um erro de layout, mas tudo bem. O que seria a Web 3.0, né? A Web 3.0, ela foi um termo criado por Gavin Wood, ele foi o cofundador do Ethereum, né, que é aquela moeda em Bitcoin, né? E ele definiu isso como a mudança da Web 2.0 para a Web 3.0. Então, ele denominou essa mudança de Web 3.0, né? E dentro dessa ideia, tem alguns pontos que seriam a descentralização dos sites e tudo mais, uma confiança direta nessas aplicações e uma maior presença de inteligência artificial, né? Então, o que seria a descentralização? Hoje em dia, a gente tem muitos sites que eles são hospedados em um servidor privado
e eles são centralizados nesse servidor. No modelo 3.web, seria viabilizado uma tecnologia blockchain, uma tecnologia onde todo o armazenamento ficaria descentralizado em várias máquinas e em vários locais, né, em vários computadores, né, de modo simplificado, né. E com a utilização do blockchain, você poderia fazer valores, transferir valores através de ativos digitais, né, ou seja, pegar algo virtual e fazer aquilo ali ter um valor, um determinado valor, através de NFT e tudo mais, né, permitindo que os usuários eles tenham algo que é virtual, mas que pode ser considerado como único, né, de maneira simplificada, né. Então, gerando valor para aquele item, né, que são os NFTs, por exemplo, né. A confiança direta, né, então, seria toda a transação, tudo que passaria na rede, ela seria passada por um intermediário, e esse intermediário, entre aspas, fiscalizaria essa ação, tornando isso confiável, né? A utilização de blockchains, né? Redes peer-to-peer, né? P2P, descentralizadas, né? Ou uma combinação delas, né? Para quem não está familiarizado, ou tá, né? O P2P, por exemplo, é um sistema de atualização que o Windows 10 usa. Ele foi baseado, na verdade, eu acho que é P3P, eu acho, o do Windows 10. Mas é a mesma base, o que ele derivou, por exemplo, dos torrents, né? Que é, por exemplo, assim, eu tenho uma máquina, a outra pessoa tem a mesma aplicação na outra máquina, ou o mesmo arquivo. De uma máquina para outra, eu vou fazendo essa atualização. Eu não tenho um servidor central. Então, quanto mais pessoas tiverem esse mesmo arquivo, mais velocidade de download eu vou ter, porque eu vou estar puxando de várias máquinas diferentes. O Windows 10 ele faz isso. Então, ele faz um sistema de rede, P2P, que, se não me engano, acho que eles chamam de P3P, eu acho. Eu teria que dar uma pesquisada, mas agora de cabeça eu não lembro. E com isso, eles, o que eles fazem? Você tem a atualização nas primeiras máquinas, e eles continuam propagando essa atualização geral. Só que essas máquinas também vão passando updates para as outras máquinas de Windows 10, né? Fazendo esse update, né? Só um exemplo atualmente onde é que é usado o P2P, né? Maior presença de inteligência artificial, então hoje em dia a gente já vê que a inteligência artificial está sendo utilizada em todos os lugares, então, para criar imagens, para coletar dados dos usuários, para um melhor atendimento, os bancos utilizam muito isso, entre outros fatores, né? O machine learning, né? O deepfake, hoje está sendo bastante utilizado nos filmes e tudo mais, para rejuvenescer as pessoas, né? Então, dentre outras coisas, né? E através do modelo descentralizado, então, várias máquinas fazem esse processamento. Então, isso ficaria mais leve num processamento geral, porque uma máquina só não teria todo o custo de processamento para ter esse resultado em relação aos processamentos de inteligência artificial, né? Que no momento é feito de forma centralizada, né? E daí agora o Washington vai falar um pouquinho sobre o metaverso, né? Fala pessoal, beleza? Joia. Bom, eu já entrei aqui metaversado, vamos colocar assim. Eu estou com o meu avatar aqui no mundo metaverso, né? A gente fala de metaverso, então a gente já pode ver para esse lado de realidade virtual 100%, tá? Aí falando um pouquinho sobre o metaverso, a gente tem aí vamos dizer assim, o primeiro termo, né, a primeira vez que foi utilizada essa questão do nome metaverso, né, foi em 1992, né, pelo Snow Crash, intitulado em Snow Crash, né, mas pelo Neil Stephenson, né, escreveu um livro sobre isso. Então o metaverso não é vamos dizer assim, uma metodologia muito antiga, ou muito nova, né, muito recente, na verdade ela é bem mais antiga, né, e com o tempo, né, agora recentemente aí o Mark Zuckerberg deu uma força maior para essa questão de metaverso, alterando, né, a tua empresa Facebook para Meta, né, justamente para reforçar essa questão toda de misturar, né, o virtual com a realidade e tudo mais, né, então ele deu uma ênfase maior nisso, né, e hoje a gente tem aí essa questão, né, muita gente às vezes fala assim, poxa, mas o metaverso nada mais é do que um jogo, alguma coisa ligada ao jogo, né, o game. Sim, ele não deixou de ser, porque
como veio já de uma questão de apresentação de conteúdo virtual, né? Então, o Mark Zuckerberg deu um peso maior com relação ao metaverso hoje, né? Então, o pessoal que joga Minecraft, Fortnite, Roblox, né, GTA e tudo mais, não deixa de trazer essas questões de metaverso, né, onde você pode entrar e interagir, né, jogar, fazer as aplicações lá dentro. Então, hoje, com relação a essa dinâmica toda, né, que o metaverso vem trazendo, né, o pessoal está trazendo o conceito do metaverso para fazer apresentações, demonstrações de produtos, de serviços, de ideias, né, ou promover algum produto, algum serviço através do metaverso, né, trazer o pessoal para dentro dessa plataforma, né, dentro desse universo, né, que nada mais é do que um meio de socializar, só que através de dinâmica de games, né, de gamificação, né, e isso deu um boom, assim, muito grande, justamente porque o Mark Zuckerberg, por ter mudado o nome da empresa para Meta e trouxe toda essa questão, então o mercado deu uma sacudida com relação a isso, né, com relação ao metaverso, mas hoje você pode fazer muita coisa dentro do metaverso, tá? Ô, Bruno, se você quiser pular o slide aí já, próximo tópico aqui, eu acho que esse também pode pular, eu acho que já pude falar um pouquinho ali, né, a gente aqui vai falar um pouquinho da realidade virtual, né, e da realidade aumentada e realidade mista, né, bom, falando de realidade virtual, né, a gente pode dizer que na realidade virtual a gente insere o usuário, né, aquele que tem, por exemplo, principalmente aquele que utiliza óculos de realidade virtual, ele é levado para dentro de um ambiente totalmente imersivo, né, ou seja, totalmente 3D, né, ele não tem ideia do que tem em volta dele no real, naquele momento, ele só consegue enxergar o que está dentro do óculos, né, o conteúdo que está dentro do óculos, né, ou seja, você pode criar qualquer tipo de mundo, qualquer tipo de interatividade, e esse usuário, através do óculos de realidade virtual, nesse caso é muito importante, ele tem uma imersão muito melhor, né, a experiência passa a ser 100% imersiva, né, dificilmente ele tem um acesso ou visão daquilo que está acontecendo em volta dele, apenas o que está dentro dessa parte virtual, né? E depois a realidade aumentada, né, que acho que no dia a dia muitos aqui já utilizou a realidade aumentada, que é utilizando o celular, através do celular principalmente, né, através da câmera do celular, né, que dessa forma é possível a gente, vamos colocar assim, você trazer, através da lente do celular, alguns itens, né, de interatividade do virtual, né. Uma delas, principalmente, todo mundo usa no dia a dia, é a questão do QR Code. O QR Code, ele é uma forma de realidade aumentada, né, você poder escanear, apontar para um código e aparecer um outro objeto em cima do QR Code, ou ele simplesmente te levar para uma outra atividade virtual ali, né, ou dinâmica ali com relação à tecnologia, né. Um exemplo bem claro da realidade aumentada, né, que foi uma febre alguns anos atrás, foi a questão do Pokémon, né, onde o pessoal ia até uma área específica, né, com geoposicionamento, por exemplo, e ali era ativado a realidade aumentada, onde as pessoas saíam caçando o Pokémon ali naquela região, né. Então isso era uma realidade aumentada também, né. E hoje tem outra questão de realidade aumentada, é você realmente poder apontar em cima de uma superfície, ver alguma promoção, alguma campanha, ou até mesmo jogar, né, algum jogo pode ser reproduzido naquele ambiente. Só que a diferença é que ele consegue colocar aquele item virtual, né, na tua realidade, né, naquilo que você está vendo naquele momento, né. E a realidade mista, na verdade, ela é a mistura dos dois, né. Você pode, por exemplo, estar utilizando um óculos de realidade virtual, esse óculos tem uma câmera, ele abre a câmera, então você consegue enxergar o que está ali no seu ambiente de forma real e inserir elementos, né, virtuais naquele espaço, né. Acho que algumas pessoas aqui já assistiram, por exemplo, o filme Minority Report com o Tom Cruise, há muito tempo atrás, quando ele propôs essa ideia. Ali era uma realidade mista, né, tá misturando através de uma lente de um óculos
o que ele via no seu espaço real, mas transferia através da lente objetos virtuais para poder reforçar a comunicação ali dentro daquele ambiente. Pode passar mais slide, Bruno? Bom, a gente falou, né, das 3 tecnologias mais utilizadas hoje dentro do metaverso. Na verdade, são as 3 utilizadas, né, a virtual, a aumentada e a mista, né? Pode avançar também aí, Bruno, mais um pouquinho, né? E é claro, onde a gente pode aplicar o metaverso, né? Trazendo ali um pouco o conceito que o Bruno falou com relação ao Web 3.0, né? Realmente a descentralização das informações ali do conteúdo é muito importante para o metaverso, né? Porque você pode criar mundos, né? Criar ambientes ali, espaços, né? Dentro dessas áreas no mercado hoje que serão as mais assim procuradas, né? Que é a parte de entretenimento, né? Você pode criar shows, né? Pode criar podcast, pode criar palestras, né? Dentro dessa parte do entretenimento, né, desfiles, apresentações de produtos, né, tudo dentro dessa parte do entretenimento aí. A parte de educação, principalmente, né, hoje você pode, dentro do metaverso, criar treinamentos, né, e fazer um segmento através deles, e você pode mapear todo o processo, né, de evolução do usuário dentro do metaverso com relação à educação, né, por exemplo, eu posso criar aqui um ambiente de estudo para desenvolver, para trabalhar numa máquina, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Vou citar um exemplo aqui de um projeto que eu já vivenciei, que foi dentro da Ambev, onde tinha que treinar o pessoal a utilizar as máquinas envasadoras, né, envasadoras de latinha, principalmente a parte de lata, e tinha muitos problemas técnicos, porque as latas ficavam entupidas no equipamento, e tem todo um processo para remover ela de dentro desse equipamento. Então, o processo de treinamento era feito através, na época não tinha realidade virtual ainda, mas era feito através de uma demonstração em vídeo, né? E depois de um tempo isso passou a ser de forma virtual. Então, você pode fazer todo o processo de treinamento através, né, do metaverso, né? Você pode utilizar o óculos de realidade virtual, pode usar o celular para fazer a aplicação de realidade aumentada sobre o equipamento, né, ou o mix ali, utilizando os dois ao mesmo tempo, né? Então, hoje, a educação, ela vai se beneficiar bastante, né, da questão do metaverso, né, e é claro que tudo isso pode ser, né, tanto ali na parte de varejo, também na parte do imobiliário, né, o varejo para você demonstrar produtos e experimentação, né, a parte imobiliária também, né, para você demonstrar um empreendimento, né, como que ele vai ficar depois de pronto, pode interagir, pode mudar as cores do piso, do revestimento, né, para ter uma ideia se aquilo vai agradar ou não o cliente. Você pode oferecer essa opção. A nossa empresa fez um trabalho também, alguns anos atrás, para a Telha Norte, que foi uma feira na Casa Cor em São Paulo, e o pessoal utilizava o óculos para fazer aplicações de piso e revestimento em um apartamento decorado, né? Então, isso ajudava muito a divulgar os produtos, né, dessa empresa, né? E toda essa parte aqui, né, tanto no entretenimento, na parte de educação, no varejo imobiliário, todo o processo dentro do metaverso pode ser mapeado, né, com relação a comportamento, né? Então, você vai conseguir visualizar, né, vai conseguir visualizar o comportamento daquele usuário específico dentro desse espaço, dentro desse metaverso. Se quiser avançar, Bruno, também pode avançar. Bom, eu acho que, assim, em resumo, com relação ao metaverso, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo agora, que tem um avatar meu aqui dentro da apresentação, é considerado hoje uma interação dentro do metaverso, tá? O Bruno vai acessar aqui a nossa plataforma de metaverso hoje para vocês terem uma ideia, tá? Muitos de vocês podem perguntar assim, poxa, mas é um jogo? Sim, realmente é uma ideia gamificada, né? Tudo hoje vai ser transformado nessa questão de gamificar, né? Tanto a parte de negócio, a parte de experiência, né? Todas elas vão ser feitas dessa maneira. Nesse caso aqui no nosso espaço, como a gente trouxe mais para a questão de business, né, para negócio, então a gente criou um metaverso onde as pessoas entram, acessam e faz todo o processo de interatividade lá dentro, né? Ela encontra com outros usuários, né? Ela pode encontrar com outros usuários, ela pode conversar com ela através do microfone, da mesma forma que a gente está fazendo esse meeting aqui, ela vai poder fazer um meeting
dentro desse espaço, né? Inclusive a gente tem salas de reuniões, tem um auditório para fazer a apresentação, né? Eu acho que se você quiser ir lá do outro lado, Bruno, até para mostrar, né? Isso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje, essa apresentação, essa palestra, todos poderiam estar dentro daqui do nosso metaverso e a gente faria a apresentação da mesma maneira, né? A gente tem uma sala... Essa aqui? Não, é outra, fica mais para trás ali, salas de reuniões, eu acho que fica ali. Aqui. Isso, ali no seu lado esquerdo, no seu lado direito, desculpa, tem um auditório. Então, como a gente tem tudo, é tudo gamificado, por exemplo, a gente tem navegador para poder pesquisar na internet dentro do metaverso, tem toda essa questão, né, Washington? Exato. Acho que assim, quiser entrar ali, eu acho que é AUD, tudo maiúsculo, né? Essa é uma senha de teste, AUD, DI, @2022. Então, as pessoas que vão participar do... Não está entrando com AUD 2022, acho que essa versão tua aí, então acho que é 77 a tua aí, deve ser. 77 só? Não, eles já trocaram a senha lá. Tenta auditório mesmo, @2022, vamos ver se ele vai entrar. Auditório foi. Não, não foi. O pessoal deve ter trocado a senha de acesso, mas só para ter uma ideia, a gente poderia fazer essa apresentação nossa ali dentro. Então, todo mundo escolhia um avatar ali na entrada, né, participaria desse evento, né, dentro dessa sala. E tem um telão, né, nas salas lá, como pode ver, existe um telão, e esse telão, quem controla a apresentação pode colocar conteúdos lá também para poder fazer a apresentação, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. A diferença é que, ao invés de usar o Google Meeting, a gente poderia fazer isso de uma forma mais interativa, né? Poderia inserir elementos 3D, como produto, ou algumas imagens específicas, né, em tempo real. E os microfones, da mesma forma, são abertos aí, né, dentro desse universo. Você pode falar com outro usuário, né, assim que você aproxima dele, então você tem essa dinâmica também. Tá? Então, esse metaverso, nesse caso específico, é um metaverso para negócios, tá? Então, para cada tipo de cliente, né, para cada tipo de negócio, pode ser solicitado um estilo de metaverso, tá? Tanto a parte, por exemplo, essa parte visual necessariamente não precisa ser tudo assim, então isso depende muito da necessidade de cada cliente, por exemplo, ou, né, que o mercado exige. Então, essa parte do metaverso, ela realmente não existe uma limitação com relação a essa interatividade, né? Então, como eu falei, para muitos não é nenhuma surpresa, né, com relação a isso, porque realmente ela veio da ideia do game, né, dessa interatividade do game, né? Então, o metaverso realmente, eu acho que ele veio para ficar, principalmente o pessoal mais jovem, né, que está acostumado já a jogar, que está acostumado já a participar de jogos online, de participar de algum evento online através dessas plataformas já desses jogos, né? Então isso vai ficar bem interessante. A diferença é que hoje você pode compartilhar o metaverso através dos navegadores, né, através do browser, da internet. Você pode ter uma versão instalável, você pode instalar no seu celular, né, no seu tablet, no seu desktop, né? E claro, continuar utilizando nos consoles Xbox, PlayStation e assim por diante, né? E hoje está muito limitado nessa questão desses consoles PlayStation e Xbox, né? Então, assim, não há um limite criativo, né, pro metaverso. Mas tem uma coisa muito importante que a gente sempre enfatiza para quem vai entrar nesse mercado do metaverso, é que invista bastante tempo em atividades dentro do metaverso, né? Quanto mais atividades você tiver, mais interatividade você tiver, mais você consegue manter o seu público, né, ativo dentro do metaverso, tá? Então, isso é uma coisa muito importante dentro do metaverso, é criar nós chamamos de meta-atividades, né? Não basta criar um mundo muito bonito, né, cheio de elementos visuais bacana, mas o mais importante dentro do metaverso é a interatividade. São as metas atividades aí dentro. Tá? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Se alguém quiser testar, nós também temos nós estamos lançando a versão para... Nós temos, né, já a versão para Mac, Windows, vamos lançar para Linux,
tem uma versão em testes para VR e vai ser lançada uma versão para Android, iOS e uma possivelmente para realidade aumentada, né, Washington? Isso, exato. Nos próximos 15 dias aí, todas essas versões vão estar disponíveis, né? Essa semana, a versão web e Windows e Mac, né, já estará disponível, e já na sequência essas outras versões também. Bom, eu acho que com relação ao metaverso é isso, o Bruno aqui, eu acho que a gente pode abrir aí, né, caso eles queiram fazer perguntas. Então a nossa apresentação terminou, era... Mais um resumo aí, né, do que pode se encontrar no metaverso, mas agora acho que tem mais questões de dúvidas, talvez, aí com relação a tudo isso. Uhum. E daí agora tá aberto para perguntas. Opa, vejo uma mão levantada. Agora a gente tá ouvindo eles, né? Conseguimos ouvir. Se desligar a caixa porque não funciona o microfone. Alô? Alô, opa, pode falar. Estão me escutando? Alguma coisa estamos ouvindo, pode Estou falar. ouvindo sim. Tá bom, então. Eu gostaria de perguntar sobre a popularização do metaverso e como relacionar ela com uma acessibilidade mais fácil, porque vocês falaram em termos de gamificação, né? De uso de consoles, de videogames, para poder dar acesso à realidade aumentada e à realidade do metaverso, como metabots, né, que vocês apresentaram, para as pessoas mais comuns, né? Porque uma coisa que se observa com a realidade virtual, com o óculos VR, é só a inacessibilidade para o resto das pessoas, até porque você precisa de uma ferramenta muito específica para que uma simulação determinada seja executada, né? Como isso ficaria em relação ao metaverso e quais são as previsões de popularizar o seu uso, assim, para coisas mais corriqueiras, como uma reunião, por exemplo? Só um pouquinho que eu vou ter que conectar de novo na caixa de som. Ok. Porque daí não dá para todo mundo escuta. Né? Se quiser, queres que eu responda, ou Washington? Pode. Eu também posso implementar. No caso, assim, o que tem visto, né? Que a pluralidade de plataformas, ou seja, a grande quantidade de plataformas, ela vem para auxiliar isso, né? Então, muitos estudos já comprovam que a maior quantidade de dispositivos que existem e o maior crescimento deles é via dispositivo móvel, dispositivos móveis, né? Ou seja, celular, né? Então, através desses dispositivos é que a grande imersão da população vai ser implementada no metaverso, né? Então, todos os modelos de metaverso, eles estão sendo implementados tanto para computadores, né, para quem trabalha em escritório, quanto para celulares, para quem não consegue estar no escritório naquele momento da reunião e precisa ter uma interatividade, quanto para a realidade virtual, que seria o Oculus Rift, o Quest 2, os cardboards, né, que são utilizados no celular. Então, todas essas plataformas, elas entram em união no mesmo ponto, que é para se conectar num metaverso único. Então, você vai ter experiências diferentes em cada uma das plataformas, mas a base, que seria um metaverso, ela vai continuar sendo a mesma, né? Então, por exemplo, eu quero ter uma maior qualidade, né, de visualização. Eu uso um computador. Eu preciso acessar o metaverso, mas de maneira rápida e prática. Uso o celular. Eu quero ter uma maior interação com os elementos que tem dentro do metaverso. Eu uso realidade virtual. Eu quero participar de outras coisas no metaverso, ver de outros ângulos, né? Eu uso a realidade aumentada. E possivelmente, que vocês podem dar uma pesquisada depois, que é a realidade mista, né? Que é a união da realidade aumentada com a realidade virtual, né? Então, tem essa tecnologia também que está crescendo bastante, né? Se quiser dar uma complementada, Washington. Não, é isso mesmo. E como eu tinha falado no finalzinho da apresentação, o engajamento dentro do metaverso aí é muito importante, baseado realmente nas metas atividades, né? E aí, como ele tinha comentado no final da pergunta dele, manter o pessoal ali, né, interagindo dentro do metaverso, é necessário ter todos esses recursos de atividades, né, baseado no social, né, no dia a dia, dentro do metaverso. E realmente a questão do metaverso está espalhado, né, por essas plataformas hoje,
ela só tende a crescer, ela não vai parar por ali, né? Porque hoje, como eu falei, a maioria está consolidada nos consoles, né? PlayStation, Xbox e assim por diante, justamente por causa desses outros games, né? Essas outras plataformas que inseriram o metaverso dentro dela. Mas é isso aí. O Fortnite começou bem forte com isso, né? O Fortnite, o Minecraft, Roblox, né? O Roblox, né? Isso. Então eles começaram bem forte com isso, né? Quando houve vários eventos e tudo mais, onde é que teve até shows dentro, se eu não me engano, dentro do Fortnite e tudo mais, né? Eu acho que era a dúvida. Sanei a dúvida? Eu vi que tem outras mãos levantadas lá no fundo. Só eu não consigo ver quem é porque a câmera tá pixelada. Mas se alguém quiser levantar e fazer pergunta, fica à vontade. Tem uma mão levantada lá no fundo. Opa. Agora sim, a gente tá ouvindo. Oi, alô. Opa. Agora estamos ouvindo. Uhum. Tá bom, então. Eu acredito que o pessoal que tinha levantado a mão ali não queira fazer nenhuma pergunta, né? Tá. Eu gostaria de perguntar outra coisa. A pretensão de rede de unificação do metaverso, ela é um conceito mais abstrato ou vão se criar uma rede única relacionada à empresa Meta, do Zuckerberg, para conectar todas as pessoas que utilizem esse sistema? Quer responder, Washington? Senão... Pode ser. Não, pode ser. Na verdade, você não estará preso à questão da rede Meta, né? A rede Meta, como eu falei, era o Facebook, ele só transformou o nome para Meta, né? E deu um peso maior e melhor com relação ao metaverso, né? Como eu falei anteriormente, a empresa, por exemplo, já desenvolveu conteúdos, né? De realidade virtual, realidade aumentada, já no mercado, já vem fazendo isso há mais de 10 anos, e não se utilizava o nome Meta, né, o metaverso, coisa do gênero. Né, então, houve esse boom quando o Mark Zuckerberg, né, falou, agora a empresa se chama Meta, nós estamos entrando pesado com relação ao metaverso, mas hoje você não fica dependente, né, ali dessa questão da Meta. Né, hoje você pode criar o seu metaverso, escolher plataformas para poder publicar, pode criar o seu servidor, pode escolher uma cloud, né, para poder trabalhar com esse conteúdo de metaverso. Necessariamente você não está preso ali. Ali ele já tem ferramentas prontas, muita coisa já pronta para você utilizar dentro do metaverso, como uma experiência inicial. Mas se um dia você falar, eu quero ter o meu metaverso, criar do meu jeito, da minha forma, você necessariamente não está, né, preso ali ou atrelado à Meta, né? Quer complementar, Bruno? Então, foi isso que o Washington disse, né? Inicialmente, o Meta do Facebook, né, do Mark Zuckerberg, ele deu mais ou menos uma ideia de conceito do que seria o metaverso, né? E por que meta, né? Porque tudo agora é metaverso. Exatamente porque ele trocou o nome da empresa dele, né, de Facebook, e ele colocou para Meta. Então, seria a ideia do universo Meta, né, da empresa Meta. Então, como veio esse nome Meta, né, na empresa do Mark Zuckerberg, meio que tornou-se uma sigla, né, uma palavra para tudo que é de realidade nessa Web 3.0, né, tudo que é de interatividade, tudo que é de ambiente nessa Internet 3.0, né. Então, não necessariamente vai estar atrelado a essa rede do Mark Zuckerberg quando ela estiver totalmente alinhada, né, totalmente ela aberta, vem, né? Foi o conceito, né? Porque a palavra metaverso é uma junção do prefixo ali do grego, né? Meta, que significa além de ou universo, né? De trazer justamente a ideia de interação, né? E experimentação, né? Além do nosso universo físico, né? Fazer toda essa parte social dentro de uma realidade virtual, né? Dentro de um virtual. E aí, por isso que ele, né, trocou o nome para Meta, justamente para trazer o conceito do Facebook, do Instagram, dos outros produtos que ele já tem, para dentro desse conceito do metaverso. Então, hoje você pode entrar dentro da plataforma Meta e praticamente é como se você estivesse dentro de um Facebook, né, só que de forma virtual. Então, você pode interagir com o pessoal lá dentro, né, colocar um post, ver um post, ou coisa do gênero, mas tudo isso de uma forma virtual, né? Então, por isso que ele reforçou bastante esse conceito
do metaverso dentro da empresa Meta agora, né, que transformou em Meta. Alguém tem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Pode perguntar, pode ficar à vontade aí, pode perguntar. Alô? Alô? Opa, estamos ouvindo, a gente só não consegue enxergar direito, mas ouvir a gente ouve. Eu vou fazer a minha última, eu só queria saber se existe alguma previsão legal sobre transferência de dados, por exemplo, credenciais, dentro do metaverso e sobre cibersegurança também, né? Como esse sistema se compromete a assegurar a transferência e gerenciamento dos dados de usuário que sejam importantes, como, por exemplo, uma transação bancária, que acredito que vai acontecer dentro dessa realidade. A ideia, atualmente, o que a gente vê, né? A gente vê que todos os dados bancários e transações, eles teriam o mesmo nível de segurança de uma transação de um aplicativo do banco, por exemplo, porque todas as APIs e todas as interações são feitas com esse banco, né? Então, a gente teria só mesmo a parte interativa, que seria diferente, né? Mas a gente também vê um grande crescimento na parte de blockchain e NFT, onde tudo, como foi falado um pouco antes nos slides, tem uma parte de um terceiro ponto que é confiável, né? Nessas transações em blockchain e NFT, né? Então, a gente vê um grande crescimento nisso. Só que, hoje em dia, todas as transações que seriam feitas no metaverso, elas já utilizam essa base de segurança que os bancos já construíram, né? Já vem construindo há um longo tempo, né? Só a parte de interatividade que muda, né? Era isso, né, Washington? Não sei se tem alguma Isso coisa. não, exatamente. Hoje, a questão do metaverso, ele vai trabalhar exatamente com o que já existe de segurança hoje no mercado de tecnologia, né? Então, na verdade, dentro do metaverso a gente não iria criar nada, é só a parte de interatividade mesmo, mas toda a comunicação de dados importantes ou de, né, transações financeiras e tudo mais, isso já vem pronto das outras instituições, né? A gente não precisaria desenvolver nada com relação a isso dentro do metaverso. Alguma outra dúvida, pergunta? Vai abrir o áudio ali. Oi, alô? Agora sim. Opa. Acredito que seja isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Floriano, Jasper, Peruzzi. Você Oi. pediu quais são os impactos do metaverso futuramente? Os impasses? Impactos. Aliás, teve uma pergunta lá do fundo. Quais seriam os impactos do metaverso futuramente? Em relação ao que exatamente? Em relação ao que, Nicolas? Ele não sabe. Em relação Vamos dar uma ao... geral. Vamos dar uma geral, né? Talvez. Geral, Pode exatamente. ser, ok. Assim, como a web está mudando da web 2.0 para 3.0, então a gente está vendo uma grande interatividade, que antes só havia nas redes sociais, né? Então, essa parte social, ela está ficando muito maior, né, do que em relação a gente tinha na web 2.0. Então, na web 2.0, o máximo de interação que a gente tinha era bate-papo, era colocar foto, vídeo, né? E hoje em dia a gente tem entre aspas, um modelo nosso de avatar, onde a gente pode explorar um mundo virtual que antes não era feito, né? Então, de maneira corporativa e social, né? Então, isso, acredito eu que ele vai ter o mesmo impacto que o Facebook teve nas redes sociais quando ele foi lançado, né? Uma grande mudança, porque toda a questão de interatividade vai mudar. Por exemplo, você sai com a sua namorada e vocês querem ir num lugar diferente para conhecer uma vinícola, por exemplo, né? Se a vinícola ela tiver um espaço virtual, você pode, antes de chegar lá, visitar esse espaço virtual, ver como é que é o atendimento, ver como é que é o estabelecimento, para depois ir lá visitar essa vinícola, entende? Ou seja, você visitou ela no metaverso, você viu, você gostou, você teve toda essa interação, para depois vocês ir lá e visitarem, né? Outro exemplo, em vez de você se reunir numa reunião com seus colegas de trabalho, né? E você está lá presencialmente,
você pode estar num ambiente mais interativo, né? Num ambiente virtual mais interativo, onde tem muitas outras opções enquanto vocês fazem uma reunião, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Você precisa fazer uma representação de um desenho, né? No ambiente físico, o que você faria? Você pegaria um papel, um lápis ou uma caneta e fazeria esse desenho no papel. No ambiente virtual, dependendo do dispositivo que você tiver, por exemplo, um celular ou um óculos de realidade aumentada, às vezes até com mouse, você consegue fazer esse desenho em 3D, dando maior imersão para as ideias que você teria, né? Que você quer explanar para os outros, entende? Então, todo esse conceito, ele está começando aos poucos, mas ele está fazendo diferença na ideia de socialização no ambiente virtual, né? E comunicação, né? A projeção dele também do metaverso é muito alta com relação à parte financeira, né? Parte do mercado financeiro, né, hoje, porque você tem, só para complementar o que o Bruno falou, né, hoje você tem aí, segundo o levantamento, né, de algumas empresas que analisam, né, essas questões de tecnologia no mercado hoje, por exemplo, né, que se ela realmente evoluir, né, como a gente está vendo aí, ela pode ter um aumento aí de 2,8% do PIB mundial hoje, que ela pode chegar a 3, ela pode movimentar o mercado aí a 3 trilhões de dólares, né, anuais, né, se ela evoluir conforme evoluiu a questão dos dispositivos móveis, né, que são celulares e tudo mais. Então, a projeção é muito alta, né, e sem contar com a maneira como você pode apresentar os produtos, serviços dentro do metaverso, né, como o Bruno citou alguns exemplos, né, então, a gente acredita que ele veio para ficar, e o impacto do metaverso realmente é muito considerável, assim, em todas as áreas, né, como eu falei, educação para mim, claro, a educação é onde vai sofrer o maior impacto, né, no metaverso, no sentido positivo, tá, não no sentido negativo. Então, eu acho que os impactos do metaverso no nosso cotidiano vai ser mais positivo, muito mais positivo do que negativo. E a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, agora o foco da NVIDIA é em criar aplicações, criar ferramentas para o metaverso. O CEO da Disney, dos parques da Disney, ele disse que agora o novo modelo de interatividade é o metaverso, né? Então já impactou, né? Já deu um impacto ali numa empresa de entretenimento, né? Mais cara, mais famosa e mais rentável do mundo hoje é a Disney, e realmente o impacto no metaverso na Disney está sendo grande, né? Eu acredito que seria isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém tem... Tá um chiado. Tá ouvindo chiado? Tá um chiado. A gente não tá escutando, só um pouquinho. Agora sim. Agora sim. Alô? Pronto? Opa. Vocês escutaram a salva de palmas? Não, ouvi um chiado. De novo. Legal. Eu vi que o boneco faz aqui. É The Sims, cara? Pessoal, não sei se alguém tem interesse, mas eu tô conversando com o Fábio. Eu vou só conectar a caixa e os senhores podem finalizar, tá bom? Ok. Tá, joia. Espera aí que ele vai conectar. Tá. Não tem som ainda, né? Agora tem. Agora tem? Tem. Alguém tá me ouvindo? Ó, tem um torcedor do Flamengo lá, acendendo as luzinhas lá atrás, ó. Pessoal, eu tô conversando com o Fábio, então o ano que vem, se der certo, a gente vai abrir um curso para desenvolvedor de metaverso. Aí, se vocês quiserem ter interesse, vocês se inscrevam lá. Se der tudo certo, a gente vai abrir o ano que vem, tá? Para ensinar a desenvolver aplicações do metaverso, para quem tiver interesse. Passar Mas era todo isso. O conceito. É isso aí. Joia, legal. Obrigado aí pela atenção. A gente vai deixar o link também aí dos nossos portais aí para, né, a linha de comunicação. O pessoal que tiver dúvida aí também vai poder entrar lá e falar com a gente dentro do metaverso. A gente vai estar lá online.